Então já está iniciada aí a gravação, né? É. Vou começar aqui vendo então, continuar vendo, né, correio eletrônico, SMTP, tá? Semana passada nós chegamos a ver como funciona, o que é o correio eletrônico, como ele funciona, o conceito de correio eletrônico, né? E o principal protocolo de transferência que está envolvido nisso aí é o SMTP, tá? Então, Simple Mail Transfer Protocol, né, o protocolo simples de transferências de e-mail. De simples, só tem o nome, tá? Ele é um protocolo bastante complexo, sofisticado, tá? Mas antes da gente entrar nos detalhes da SMTP, né, eu queria falar um pouquinho, né, do histórico dele, um histórico bem rápido, tá? Até para a gente poder entender alguns problemas que se fala aí de transferência de e-mail de SMTP, tá? Acho que eu comentei por alto até, acho que essa questão semana passada com vocês, mas como era antigamente um sistema computacional, né? A gente tinha internet e no início da internet, nós tínhamos grandes máquinas conectadas à internet, né? Então, a gente representa dessa forma essas grandes máquinas e as pessoas, para utilizar essas máquinas, utilizam terminais que estão pendurados nessa máquina, tá? Então, basicamente, era isso a internet. Não tinha o conceito de um microcomputador ligado à internet, tá? Então, se um determinado usuário, por exemplo, o usuário na origem, quisesse enviar uma mensagem para um usuário no destino, ele editava usando um terminal, mas ele efetivamente estava utilizando uma máquina, tá? E essas máquinas ligadas à internet, elas possuem administradores conhecidos, tá? Sabe-se quem são esses administradores e o sistema é confiável, as pessoas são mais confiáveis, né? Não existe a figura de uma pessoa qualquer na internet, tá? Então, o protocolo de transferência se baseia no SMTP. Quando a pessoa compõe um e-mail, ele está compondo no servidor, e o servidor vai fazer a transferência da origem até o destino, utilizando esse protocolo, o SMTP. Tá? E quando chega no destino, isso é colocado diretamente numa caixa postal já no computador. Quando o usuário no destino vai utilizar, né, o usuário aqui na direita vai utilizar e vai ler o e-mail, ele está no terminal que está no computador, então ele já tem a mensagem no sistema dele, tá? Porque tanto a origem quanto o destino já utilizam os computadores que serão os computadores finais do sistema, que são, por acaso, também os servidores de e-mail, tá? Então, tudo está fechado num ambiente só e um ambiente confiável. O SMTP é um protocolo dessa época, né? Uma época em que havia uma confiabilidade na internet, né? Houve um advento, né, que foi a proliferação de microcomputadores, o barateamento, a possibilidade de novos protocolos dando acesso à internet, né? E aí, com isso aí, nós temos o que agora? Computadores simples ligados diretamente à internet, né? Então, os sistemas deixam de ser confiáveis. Agora eu tenho aqui a figura de uma pessoa que ela consegue mandar e-mail usando seu microcomputador, sem a figura de um administrador responsável. Até uma pessoa que pode usar um software que mente, tá? Que diz ser outro, que simula como se fosse outro enviando. Então, nós temos hoje um ambiente na internet bastante não confiável, né? Muito pouco confiável, mas um protocolo de correio que foi feito para uma época em que as coisas eram mais confiáveis, tá? Então, hoje em dia, existe uma série de adaptações em cima da SMTP. Gerir um sistema de correio eletrônico é complexo, tá? É interessante, tá? Mas é complexo, tem que tomar muito cuidado com as coisas, tem que fazer uma série de proteções para evitar ao máximo esse tipo de coisa, de um intruso querendo se passar por outro, tá? E também a figura de que agora, né? Agora, vamos lá, esse cara não é desonesto, ele é honesto. Porém, não existe mais um computador ligado 24 horas o tempo inteiro na internet. Antes tinha, essa máquina era ligada 24 horas. Quando a origem faz o envio, já caía direto no computador do usuário, já que ele usa um computador de grande porte. Agora não, agora eu tenho uma máquina que eu acesso eventualmente, que ela pode ou não estar ligada, né? Então tem a figura do SMTP guardando uma informação num determinado destino, né? E eu preciso, com uma outra máquina, buscar essa informação no outro destino, tá? Então a gente vai ver o funcionamento dele com respeito a essas coisas. Luiz Gustavo perguntou se tem algum grupo de WhatsApp. Tem, tá? Até lá, colocaram lá no fórum de dúvidas. Se você entrar lá, você consegue encontrar.
Nada. Vamos continuar aqui, né? Então, falando do SMTP. Atualmente, o SMTP é definido para a RFC 5321, né? Eu já conversei com vocês que é o RFC, mas é uma gama de documentos que são documentos oficiais da internet que explicam o funcionamento de protocolos e tudo mais. Se alguém for criar um novo sistema e precisar escrever um SMTP, é só baixar esse documento RFC 5321. Ele é disponível para download gratuito para você ver como é o funcionamento do SMTP. Conforme acabei de falar com vocês, o SMTP é uma tecnologia antiga e, por ser muito antigo, ele tem algumas características que são bastante arcaicas, né? Por exemplo, restringe o corpo e o cabeçalho de todas as mensagens ao formato ASCII de 7 bits. Não é nem o ASCII de 8 bits, o ASCII estendido que nós temos nos nossos computadores atualmente. É o ASCII antigo, o ASCII de 7 bits ainda. Não tem nem as extensões de caracteres acentuados. Em Vitor, SMTP ele é seguro se devidamente configurado. Então, o problema não é o SMTP no final, tá? O problema é você manter a confiabilidade dentro dos servidores, tá? O maior problema do SMTP é o chamado relay, que é quando um usuário não autorizado consegue usar um servidor SMTP, tá? Isso não faz parte do SMTP, mas faz parte das configurações de segurança do servidor. Então, você tem que fechar o servidor, né? O problema, na verdade, não é o SMTP, é o servidor de correio eletrônico, o aplicativo. Tá? O SMTP em si ele é confiável, porque o papel dele é fazer a transferência da mensagem. Ele faz isso de uma forma confiável. O único problema dele é que ele faz em claro, então ele não criptografa. Então, a gente vai ver uma solução para isso ainda hoje. Então, hoje, nós vivemos o quê? Na era da multimídia. Tá? Queremos mandar vídeos, fotos, textos com imagens, tá? E essa restrição do ASCII de 7 bits é bastante cômoda, não permite fazer isso, tá? Os dados binários eles têm que ser codificados em ASCII, né? Então, para poder funcionar, né, o que precisa fazer? Se eu quero mandar, por exemplo, um arquivo compactado ou uma imagem, já que o SMTP só envia 7 bits, no sistema original, eu precisava fazer o quê, né? Eu precisava pegar a minha imagem, tá? Então está lá uma imagem bonitinha ali, né? Eu tinha que transformar essa imagem em texto ASCII, né? Em texto. Então existe um programa, ainda existe hoje, né? Chamado o Encode. Tá? Esse Encode, você pega qualquer tipo de arquivo binário e esse Encode ele transforma, ele faz uma transformação em cima, ele transforma esse arquivo em texto ASCII. Tá? Quem recebe esse texto vai receber o texto codificado com o Encode, ele vai ter que passar por um outro processo para receber a imagem de novo, né? A mesma imagem, tá? Aí vai usar um programa chamado o Decode, tá? O Decode ele consegue converter de volta o arquivo ASCII no arquivo original que foi codificado com o Encode. Mas na internet original, o que a gente tem que fazer? Cabia ao usuário, né, fazer a codificação para poder enviar, né? Bom, então, o funcionamento, né? O cliente SMTP faz o TCP estabelecer uma conexão com a porta 25 do servidor SMTP, né? Se o servidor não estiver em funcionamento, ele tenta mais tarde, tá? Isso faz parte do protocolo. Se você tenta fazer uma transferência e por acaso o servidor está fora no momento, o próprio SMTP aguarda para tentar fazer a transferência novamente, tá? Isso vai depender da configuração do servidor, mas normalmente ele tenta durante uma semana, tá? A configuração padrão, você vai enviar um e-mail, ele tenta durante 3 dias. Se em 3 dias o servidor não conseguir enviar, ele te dá um primeiro aviso, que ele continua tentando. E se em uma semana ele não conseguir enviar, ele te mandou outro aviso que não conseguiu enviar e não vai tentar mais, né? Mas isso é bastante raro, porque em 3 dias sempre consegue enviar, né? A gente envia mensagens aí e não recebe esse aviso, tá? Às vezes a gente recebe aviso de que tem problemas no outro servidor, é diferente, tá? Mas é muito raro não conseguir transferir, porque em 3 dias certamente um servidor volta para o ar, né? Então, uma vez estabelecida a conexão, né, servidor e cliente trocam alguns procedimentos de apresentação antes de transferir as informações, tá? Então, eles se apresentam, eles fazem um hello, trocam informações, tudo mais, né? Durante essa fase, então, o cliente SMTP, quem está enviando,
indica os endereços de e-mail do remetente e do destinatário. Né? Deixando mais uma nova. A gente já viu que o cliente ele usa um software que a gente chama de user agent, né? O agente do usuário. Né? O agente do usuário ele faz contato com o servidor SMTP dele. Tá? Vamos supor que seja uma conta do Google. Então, ele vai usar o servidor SMTP do Google. Ele vai enviar para o servidor do Google usando o nosso protocolo SMTP. Então, cliente, servidor. Vamos supor que você quer mandar para um destinatário que está lá no Hotmail. Aí o servidor do Google precisa enviar para o servidor do Hotmail. Esse envio também é feito por SMTP. Nesse caso, agora, o Google é cliente e Hotmail é o servidor, porque a transferência, né, o estabelecimento da conexão está sendo feito do Google, né, para o Hotmail. Quando a informação chega lá, ela vai ser guardada numa caixa postal até que o usuário venha buscar. Né? Então, quando a gente fala que é cliente, né, durante essa fase o cliente indica o endereço e-mail do remetente destinatário, é tanto aqui quando a gente compõe e manda para o nosso servidor, e também isso acontece aqui, quando o nosso servidor manda para o outro servidor, que aí ele está sendo cliente, ele também vai agir como cliente, tá? Mandando informações. Assim que o cliente e o servidor terminam de se apresentar, o cliente envia a mensagem. Então, tem toda uma apresentação e o cliente envia a mensagem para o servidor. Tá? O cliente vai repetir esse processo na mesma conexão TCP, se houver outras mensagens a enviar para o servidor. Vamos supor que 50 pessoas resolveram mandar mensagem, né? Pode ser os clientes diferentes e tudo mais, do Gmail para o Hotmail. Eu vou ter enfileirado aqui 50 mensagens. O servidor do Gmail entra em contato com o servidor do Hotmail, que será o cliente, e ele vai mandar por essa mesma conexão as 50 mensagens. Então, ele descarrega tudo de uma vez só. Né? Vamos supor aqui que um cliente ele quer mandar várias mensagens para vários destinatários diferentes. Né? Eu editei tudo que eu quero mandar. Ele abre uma conexão só e manda todas as mensagens pela mesma conexão, mesmo que seja para diferentes destinatários, já que sempre é pelo servidor dele. Né? Se não houver mais mensagens a enviar, aí a conexão é encerrada. O formato de uma mensagem SMTP. Né? Então, quando uma mensagem de e-mail ela é enviada, tá? Ela tem um cabeçalho contendo as informações periféricas que antecedem o corpo da mensagem em si. Tá? Então, antes que vá aquela mensagem que nós compusemos, queremos enviar, alguns cabeçalhos são informados. Tá? Essas informações são contidas em uma por linha. Tá? E todos os cabeçalhos estão definidos no RFC 5322. Né? Então, só para dar uma adiantada aqui, né, o que são esses cabeçalhos, aqui nós temos alguns cabeçalhos. To, CC, BCC, from, send, received, são exemplos de cabeçalho. Tá? Tá aqui um exemplo de cabeçalho de mensagem. From, Alice. To, Bob. Então, isso aqui é o exemplo de um cabeçalho de mensagem SMTP. É um cabeçalho textual com essas informações que são enviadas. Tá? Então, estão contidas no RFC 5322. Né? Cada linha de cabeçalho contém um texto legível, constituído uma palavra-chave seguida de 2 pontos e um valor. Né? Então, a gente vê aqui, ó. Uma linha legível, ASCII, cabeçalho from, 2 pontos e do lado um valor. Né? Algumas palavras-chave são obrigatórias e outras são opcionais. Um exemplo de cabeçalho obrigatório, o from e o to, né? De onde está vindo e para quem vai. O subject, que é um assunto, é opcional. Tá? A gente sempre coloca, normalmente, se a gente não colocar o servidor até dá uma reclamada, mas o subject é opcional, que é o assunto da mensagem. Então, exemplo de cabeçalho to é o quê? É o destinatário principal, é para quem a mensagem é enviada. Eu posso botar uma série de listas de destinatário. CC é abreviação de carbon copy, né? Carbon copy, cópia carbono. É quem vai destinatários secundários, é quem recebe uma cópia. Isso é da época do carbono. Né? A gente queria fazer uma carta com cópia, a gente usava um papel carbono, a gente escrevia na carta da frente, no papel de trás ser uma cópia. Essa é a mesma ideia.
BCC, a cópia oculta, né? É Blind Carbon Copy, né? Cópia carbono cega, que é quem são os destinatários que receberão as mensagens, mas ninguém fica sabendo que eles receberam, né? Quem está na lista BCC não aparece. From é a pessoa que criou a mensagem e sender o endereço de correio eletrônico do remetente. Tá? Então, tem diferença entre criar e enviar. Quando você encaminha a mensagem, não foi você que criou, mas você está enviando. Received, uma linha incluída em cada agente de transferência durante o processo. Né? Então, se você pedir para o seu servidor de correio te mostrar todos os cabeçalhos, se você olhar essa linha Received, você vai ver todos os servidores pelos quais a mensagem passou. Tá? Se você tiver um sistema simples no qual você tem um agente usuário, né? Por exemplo, um Thunderbird, se conecta no servidor SMTP, esse servidor SMTP manda para outro servidor SMTP até colocar na caixa postal, né? Você vai ter uma linha Received do servidor de SMTP dizendo que recebeu. Ele pode mandar para um anti-spam. Aí esse anti-spam também vai botar uma linha Received. Aí o anti-spam devolve para ele. Ele vai colocar uma outra linha Received que ele recebeu. Aí do anti-spam vai para o antivírus. Outro Received. Do antivírus volta para ele. Outro Received. Aí ele envia para o destinatário. Esse destinatário ainda pode mandar para o anti-spam dele, que recebe de volta. Manda para o antivírus dele, que recebe de volta. Então, cada uma dessas movimentações tem uma linha dessa, received by, tá? Onde recebe o servidor que recebeu, coloca o seu nome, seu endereço IP e a hora em que recebeu. Né? Outro exemplo de cabeçalho, return path, é quando você manda uma mensagem com um endereço de e-mail, mas quer receber por outro endereço de e-mail. Então, você pode botar outro endereço aqui. Quando o usuário clicar em responder, ele não vai responder para o endereço que foi enviado. Ele vai responder para o endereço que está aqui. Então, isso aqui tudo é para controle dos servidores. Então, exemplo de cabeçalho de mensagem, né? Alice mandando para Bob, né? From alice@crepes.fr para, né, to, bob@hambúrguer.edu. Né? Assunto, né, subject, buscando o significado da vida. Né? Então, isso aqui são linhas que aparecem com texto em claro na mensagem. As mensagens também podem conter outros campos de cabeçalho utilizados pelos agentes usuários da origem do destinatário. Tá? Então, esses aqui são campos, por exemplo, que não interessam ao servidor, mas podem interessar aos softwares que vão trazer informações para os usuários. Tá? Por exemplo, o date, a data e a hora em que a mensagem foi enviada. Né? Reply to, endereço e respostas enviadas. Deixa eu ver isso aqui. Né? Message ID, um número exclusivo usado para a referência posterior. Quando a gente cria uma mensagem, essa mensagem ela recebe uma identificação única, e essa identificação única ela pode ser usada para identificar essa mensagem. É o que a gente manda no campo Message ID. Quando a gente responde, nosso agente usuário ele pode acrescentar um campo de cabeçalho em reply to, que ele vai botar aqui o ID da mensagem que ele recebeu. Referências, outras mensagens relevantes, né? Outros IDs. Né? Isso aqui é um dos mecanismos, tá? É um deles que, por exemplo, Gmail, Outlook utilizam para agrupar mensagens. Tá? Pelos ID das mensagens da conversa, ele sabe o que ele tem que agrupar. Né? Keyword, palavra-chave do usuário. Tá? O usuário pode colocar ali palavras-chave no e-mail dele. E o subject, que é o assunto da mensagem, tá? Que é apresentado em apenas uma linha. Então, o assunto só pode ter uma linha. Então, vem uma série de linhas de cabeçalho. Quando acabam os cabeçalhos, vem uma linha em branco. Tá? Depois da linha em branco, começa a vir a mensagem propriamente dita. Tá? Então, uma série de informações são trocadas aí. Tranquilo esse conceito aí? Então, vamos lá. Bom, protocolo de acesso. Falei para vocês, né, que nos sistemas antigos, quando a gente estava conectado a grandes computadores, os computadores eram ligados
24 horas a internet, a mensagem já caía na caixa postal do usuário. Tá? Então, a gente não tinha grandes problemas. Né? Então, repetindo aqui, tinha internet. Quando a mensagem chega, eu tenho um grande computador, que é o meu servidor de e-mail. Tá? Esse servidor de e-mail está conectado à internet, a mensagem vem pelo SMTP e já cai na caixa postal. Né? E quando eu me conecto nesse computador, estou conectado via terminal, eu já tenho acesso direto à caixa postal, então não preciso de mais nada. Né? Atualmente, na internet, como as coisas funcionam? Tá? A gente tem a internet e nós temos o nosso servidor de correio eletrônico. É um servidor aqui que tem uma grande caixa postal ali de vários usuários. Quando a mensagem chega, ele joga nessa caixa postal. Quando eu quero ler o e-mail, eu estou conectado à internet, eu não estou com acesso direto à máquina. Né? O SMTP ele faz a entrega até o servidor, mas chega em determinado momento, eu tenho que ir no servidor buscar a mensagem que eu quero ler. Então, com esse advento, essa mudança nos conceitos da internet, né, foram criados novos protocolos. Tá? Os principais, o POP3, que é o Post Office Protocol, né, versão 3, que é a versão que a gente usa atualmente, e o MAP. Né? Então, acho que aqui está o histórico. Tá? Então, quando o SMTP entrega a mensagem, tá, no servidor de correio de destino, ela é colocada na caixa postal do destinatário, normalmente. Né? Então, nos primeiros sistemas, né, o usuário lia a correspondência diretamente no servidor, conforme a gente já conversou. Né? Já hoje, a gente usa uma arquitetura cliente-servidor, onde eu tenho minha máquina cliente e eu vou buscar essas informações no servidor. Tá? Então, o usuário lê e-mails, né, com o cliente que funciona em seu sistema final, ele não está mais no sistema do servidor. Tá? Então, o usuário executa um agente usuário do PC local, mas acessa a sua caixa postal armazenada no servidor que está sempre em funcionamento. Essa ideia aqui. Eu tenho no meu computador e eu acesso uma mensagem que está armazenada no servidor. Né? Então, qual o caminho de uma mensagem? Né? O agente de Alice. Vamos lá, a Alice está usando lá um Eudora da vida. Ela compõe a mensagem dela. Quando a mensagem está composta, ela clica em enviar. O cliente dela, o computador dela, estabelece uma conexão com o servidor de correio e envia por SMTP. Precisa ir até o servidor de correio do Bob, que é quem vai receber. E quando chega lá, vai cair numa caixa postal. Agora a Bob tem que buscar. Os mais conhecidos, POP3 e MAP. Ou se estiver usando um web-mail, pode ser até o HTTP, que é o protocolo da web. Tá? Mas nós temos aqui, então, protocolo de acesso, que Bob vai usar para buscar suas mensagens na caixa postal. Então, primeiro dele, o POP3, Post Office Protocol, versão 3. Ele é descrito pela RFC 1939, um RFC bastante antigo. Tá? Então, o POP3 é um protocolo bastante antigo. Isso não quer dizer que ele é ruim, não. Muito pelo contrário, quer dizer que ele é muito bom. Tá? Tanto que ele é uma especificação muito antiga e não houve necessidade de alteração até hoje. Ele aguarda por conexões na porta 110, tá? do TCP. Então, depois que a conexão é estabelecida, ele passa por 3 estados. Primeiro, a autorização. Ele lida com o login do usuário. Já que você vai buscar e-mails na caixa de entrada, você tem que se autenticar. Você tem que fornecer usuário e senha. Depois que você usuário e senha, ele lida com coleta de mensagem e marcação de mensagens para exclusão. Então, ele baixa todas as mensagens no servidor e, dependendo de como ele está configurado, ele já pode marcar essas mensagens para exclusão lá no servidor. Não tem necessidade de ficar no servidor, já que ele traz para a máquina local. Depois entra uma fase de atualização que ele faz com que essas mensagens marcadas sejam excluídas. Né? Ele também pode ser utilizado para marcar mensagens específicas. O POP3 ele pode ser interativo. Eu posso entrar, olhar, ele me traz uma lista de mensagens que está no servidor, sem trazer as mensagens, só me traz a lista. Eu marco as mensagens que eu quero trazer e já marco as mensagens que eu quero excluir. Eu estou na fase de transação. Aí, quando eu clico no botão atualização, ele já exclui automaticamente algumas mensagens e me traz outras. Né? Então, eu posso fazer isso interativamente. É importante reparar aqui que a gente está aqui com o servidor e eu tenho um cliente na minha máquina.
Minha máquina vai mandar uma mensagem para o servidor, tá? Durante essa fase aqui de autorização. Para fazer a autorização, eu vou precisar mandar usuário e senha, tá? O POP3, tá? Ele não criptografa as mensagens. Tá? Então, é perigoso utilizar o POP3 se você está no ambiente fora da rede local, né? Por exemplo, você vai buscar, né? Se você está dentro de uma empresa, você não tem tanta necessidade assim, embora seja interessante, da criptografia, né? Usar criptografia sempre é bom. Mas dentro do ambiente de uma empresa, vamos supor que você está mais ou menos seguro, tá? Fora de uma empresa, jamais, você tem que ter criptografia. Então, existe também um protocolo que é o POP3S. Tá? O POP3S, a porta dele vai variar, você pode usar 995 normalmente, que é o protocolo POP3 sobre uma camada que ele chama de SSL, uma camada criptografada, de comunicação criptografada. Ele é exatamente o POP3, só que toda a comunicação passa por uma criptografia assimétrica. Então, você fica seguro, você pode mandar usuário e senha sem riscos, né? Se você tentar, por exemplo, fazer o download dos seus e-mails por POP3, lá do Gmail, você não vai conseguir, nem do Outlook. Eles não vão permitir. Você vai ter que usar o POP3 com criptografia, o POP3S. O que acontece com o POP3? A principal característica dele, você entra em contato com o servidor e você baixa para o seu computador todas as mensagens que estão no servidor, ou aquelas que você selecionar. E você vai ler as mensagens no seu sistema local, né? O POP3 ele foi idealizado numa época em que a gente usava, por exemplo, muito internet de escada, onde você ficar usando a internet, ficar pendurado no telefone, usando o telefone muito tempo era ruim, né? Primeiro que você ocupava a linha de telefone. Segundo que, então, se estivesse usando, outra pessoa não podia usar o telefone. Segundo que você pagava por minuto de uso, né? Então, você ficar parado, lendo e mandando e-mail, podia ficar caro, tá? Então, a ideia do POP3 era, você entrava em contato com o seu servidor, trazia todas as mensagens e encerrava a conexão. E aí você desligava a sua internet. Aí você lendo e respondendo as mensagens todas. Conforme ele lendo e respondendo, ele vai criando aqui uma caixa com todas as suas respostas. No final, quando você acabou de ler todas as suas mensagens, você conecta de novo a internet, clica no botão para atualizar e ele vai e faz o quê? Manda todos os e-mails que você acabou de compor para o servidor. Então, a ideia do POP3 é trazer tudo para o local, trabalhar local e só a necessidade de conexão enquanto você está fazendo as transferências propriamente dita. Sem contar que se você fica sem acesso à internet de repente, todas as suas mensagens estão armazenadas localmente. Então, você tem sempre acesso a todo o seu acervo de e-mail. E você pode ou não apagar a mensagem do servidor. Você configura o POP3 para isso. Então, a principal característica do POP3, as mensagens são trazidas para a máquina do usuário. Já o IMAP, né? Internet Message Access Protocol, tá? Então, protocolo de acesso à mensagem na internet, né? Se um usuário que tem uma conta de correio eletrônico, ele sempre acessa essa conta a partir do mesmo computador, aí o POP3 funciona bem, tá? Porque ele está sempre usando a mesma máquina, é a máquina dele, não tem problema nenhum ter cópias naquela máquina, tá? Mas para pessoas que têm alguma conta de correio e que querem acessar essa conta de mais de um local, ele quer acessar de vários computadores, então o POP3 pode não ser tão adequado, porque ele pode estar, inclusive, apagando as mensagens no servidor e armazenando em outros locais, tá? E mesmo que ele não apague, a mensagem do usuário vão ficar espalhada por várias máquinas, o que não é uma coisa boa. Então, nesse caso, para esse tipo de usuário, talvez seja melhor utilizar o IMAP, tá? O IMAP pressupõe que todas as mensagens vão ficar no servidor, né? E ele fornece mecanismo para a leitura da mensagem inteira ou até partes da mensagem, né? Se você pensar num webmail, você está vendo exatamente o que é o IMAP. Só que o IMAP não é por uma interface web. O seu software ele tem a sua interface desktop, ele troca comandos com o servidor via IMAP, né? Então, o IMAP ele permite que você veja as mensagens que existem, você leia a mensagem do servidor. Se tiver anexo, você traz o anexo somente se você se interessar pelo anexo. Senão, você pode apagar a mensagem sem nem olhar o anexo, né? Também fornece mecanismo para criar, destruir e manipular várias caixas de correio no servidor.
Então, eu posso criar caixas, tá, no servidor. Tanto que o servidor tem a caixa de entrada, eu posso criar várias outras pastas ali dentro. Tá? Essas pastas elas são criadas no servidor e o IMAP fornece um mecanismo para isso. Né? Ao contrário do POP3, o IMAP não copia mensagem para a máquina pessoal. Então, se eu quero ler, compor, enviar, buscar mensagens com o IMAP, eu tenho que estar o tempo inteiro conectado à internet, o que já é uma realidade hoje para quase todos. Né? Então, o IMAP ele tem sido bastante utilizado. O servidor IMAP espera por conexões de clientes na porta 143 do TCP. Tá? O mesmo aqui vale em questão de segurança do POP3. Assim como o POP3 não criptografa a sua comunicação, o IMAP também não criptografa. Tá? Então, se você quiser usar o IMAP, atualmente o interessante é usar o IMAP-S, que é exatamente o que é o POP3S para o POP3. É o mesmo IMAP, está com os mesmos formatos de mensagens e tudo mais, só que as informações trafegam criptografadas, tá? De forma que, se ela for capturada por alguém, não existe o risco de descobrir o que está passando ali. Por fim, comentar o webmail, tá? Está em protocolo de acesso, mas o webmail não é um protocolo de acesso. Tá? O webmail não é um protocolo. Ele é uma forma que alguns sites do web oferecem para que os usuários possam ler suas mensagens de correio eletrônico. Se usa um Gmail, por exemplo, a maioria das pessoas usam pelo webmail. É uma interface web, você usa o navegador para ler seus e-mails. Aquela interface web, na grande maioria das vezes, ela é apenas uma interface para o IMAP. Tá? É uma interface que você faz acesso local a um cliente IMAP e esse cliente IMAP entra em contato com os servidores. Tá? É quase sempre isso. Tá? As funcionalidades de um webmail são as funcionalidades do IMAP, só que com uma interface voltada para o web. Né? Então, para usar o sistema, o usuário abre uma página, entra com uma identificação de usuário e senha. Tá? E o IMAP, inclusive, é quem faz a autenticação para ele. Tá ok? Essa parte de protocolos de acesso. Né? Então, só para ficar um desenho final aqui, se você tem a sua caixa de entrada, né, as informações chegam na sua caixa de entrada por intermédio do SMTP. A mensagem, quando vem da internet, vem pelo SMTP colocar na caixa de entrada. E para você poder ler essas mensagens com o seu computador, você busca na caixa de entrada ou com POP3 ou com IMAP. Aqui, então, é a sua caixa de entrada. Caixa de entrada. Bom, privacidade em correio eletrônico. Tá? Privacidade é a palavra da moda já há um tempo. Tá? Privacidade de respeito a não verem o que você está trafegando. Né? Então, o correio eletrônico ele não oferece mecanismo nenhum de privacidade. Tá? O SMTP ele manda todas as mensagens em código ASCII. Né? Então, a mensagem que você manda, ela trafega na internet em código ASCII, ela é armazenada na caixa de entrada em código ASCII. Então, se tem alguém que está monitorando o tráfego de um servidor, ele consegue capturar todas as mensagens sem grande dificuldade. O administrador do seu sistema de e-mail ele tem acesso à sua caixa de entrada, então ele consegue ver todas as suas mensagens. Né? Então, se você está mandando quando as informações são sensíveis, que você não quer que outras pessoas vejam, tá? Você precisa buscar a privacidade. Né? Então, quando uma mensagem de correio eletrônico é enviada, normalmente ela transita por vários hospedeiros até chegar no destino. Qualquer um deles pode ler e armazenar a mensagem para usar posteriormente. Tá? Só tem uma forma de obter privacidade de correio eletrônico: criptografando a mensagem. Tá? O software mais utilizado para criptografia são PGP, PEN e GPG. Tá? Os três são bastante parecidos na forma de funcionar. Tá? Então, eu vou explicar depois como é o funcionamento deles. Depois eu vou falar a diferença entre eles, porque que nós temos três. Tá? Então, na verdade, o que nós temos? Né? Conforme já falei para vocês. Temos aqui o agente usuário do usuário, o cliente que o usuário utiliza, tem servidor de correio na origem, servidor de correio do destino e o usuário que vai ler no destino. Esse usuário ele manda a mensagem por SMTP.
a mensagem para SMTP, você pode até usar o protocolo SMTPS. Tá? O protocolo SMTPS ele vai fazer com que o tráfego, né, tráfego aqui de você até o seu servidor seja criptografado. Mas uma vez que chegou no servidor aqui, isso é automaticamente decriptografado. Tá? Então, mesmo usando o SMTPS, que te dá a criptografia até o servidor, tá? Quando esse servidor mandar para o outro, ele já decriptografou. Esse tráfego aqui até o servidor destino será em claro. Tá? Qualquer um que esteja no meio do caminho aqui vai conseguir ver, mesmo que você tenha usado o SMTPS na origem. E quando chegar, ele vai armazenar numa caixa de entrada no servidor. Enquanto o cliente não for lá buscar e apagar essa mensagem, a mensagem fica armazenada sem nenhum tipo de criptografia. Tá? A única forma da gente obter privacidade, ter realmente criptografia, é a mensagem já sair criptografada na origem. Tá? Então, você cria uma mensagem criptografada e você combina com o destinatário uma chave para poder abrir isso. Tá? Você envia a mensagem, ela vai passar criptografada o tempo inteiro, ela vai ser armazenada criptografada, e só quando esse cara ler que ela vai ser decriptografada. Tá? Para a gente conseguir isso, a gente usa um esquema de chave assimétrica. Tá? Essa chave assimétrica significa que são duas chaves diferentes. Uma que vai criptografar e uma que vai decriptografar a mensagem. Essas chaves elas só trabalham em par. Tá? Quem tem que gerar essa chave não é quem envia, é quem recebe. Tá? Então, quem recebe gera esse par de chaves. Aí nós vamos ter o conceito de chave pública e chave privada. Né? Ele vai guardar a chave que a gente chama de chave privada. A chave privada ela serve para decriptografar a mensagem, né? Para tirar a criptografia. E ele torna pública a chave pública dele. A chave pública é a chave que é usada para criptografar. Ele coloca no que a gente chama de chaveiro, né? Um chaveiro público, um cartório que guarda chaves de criptografia de e-mail. Tem vários cartórios gratuitos. Né? Você pode criar o seu par de chaves e publicar a sua chave num cartório desse. Né? A figura do cartório é interessante porque você não precisa ficar entregando a sua chave para várias pessoas. Você só fala, eu estou registrado no cartório tal. E a pessoa configura o software dela e que ela automaticamente busca no cartório. Se você mudar a sua chave, a chave é mudada no cartório e vai buscar lá. Né? Então, como funciona? Né? Esse par de chaves ele é montado de forma que, uma vez criptografada com a chave pública, já que ela é par da chave primária, a mensagem só pode ser aberta com a chave privada. Né? Então, para mandar a mensagem, o software cliente ele entra em contato com o chaveiro público, traz a chave de criptografia, criptografa a mensagem e a mensagem vai chegar no destinatário criptografado. Quando chega lá, ela é aberta. Tá? A ideia do PGP, do PEM e do GPG é fazer tudo isso de forma automatizada. A única coisa que você faz é configurar no envio, você vai dizer que você quer enviar criptografado. E no destinatário, você vai configurar sua chave para poder abrir. Tá? Sempre que esse cliente for enviar uma mensagem, ele vai procurar pela chave pública do remetente. Se ele encontrar, ele criptografa e manda. Se ele não encontrar, ele vai falar, ó, aquele destinatário não tem chave. Aí ele vai ter que mandar em branco, não tem jeito. Esse esquema aqui ele foi bolado por uma pessoa que ele montou esse software aqui, o PGP. Tá? O PGP é Pretty Good Privacy. Né? Assim, ao pé da letra, seria uma privacidade boa e bonitinha, vamos falar assim. Tá? Funciona perfeitamente bem. Tá? Só que isso aqui é um software gratuito, não é um software livre. Tá? Não sei se todo mundo sabe a diferença entre livre e gratuito. Livre é aquele que você pode pegar, olhar o conteúdo, mexer, modificar. Você tem liberdade para fazer o que você quiser com o software. O software gratuito é um software que ele tem um dono e você não tem direito a modificar esse software. Né? Um exemplo de um software gratuito é o Acrobat, né, da Adobe, que você pode usar para ler PDF. Né? A Adobe distribui gratuitamente, mas não é livre, ele pertence à Adobe. Tá? Esse PGP é um exemplo também desse software, é um software gratuito. Então, você pode pegar, você pode instalar, mas ele não é livre. Bom, então, depois eu volto a essa história de ser livre, tá?
por muito tempo se pediu essa questão de privacidade e os órgãos, os comitês oficiais da internet ficavam enrolando, deixando para depois, deixando para depois. E aí ficou ruim para eles. Ficou ruim porque um cara deu uma solução, publicou e o mundo inteiro começou a usar a solução dele, o PGP. Né? Como ficou ruim, né, uma pessoa fazendo a solução, né, uma pessoa única resolvendo o que órgãos da internet não resolviam, aí o pessoal da internet resolveu correr atrás e lançar a solução oficial, que foi o PEN, Private Enhanced Mail. Tá? Então, é e-mail com privacidade melhorada, vamos falar assim. Né? Só que o que aconteceu é que as pessoas já estavam usando o PGP e, no final, não quiseram usar o PEN, porque o PGP já está funcionando. Né? O GPG ele é da GNU. Né? GNU, para quem não conhece, o site www.gnu.org, lá tem, se vocês entrarem, você tem todo o histórico da GNU. Tá? A GNU ele é filiada, tá? Ele é da FSF, né? Free Software Foundation, né? Fundação para o Software Livre. Né? E eles mantêm centenas de softwares que são softwares livres, né? Que você pode pegar o software, usar à vontade, modificar o código-fonte, adaptar à sua realidade, você pode fazer o que você quiser com o software. Tá? Então, exemplo de software da GNU. Tá? O Apache, servidor web Apache, que é um dos mais utilizados no mundo. Tá? Durante muito tempo foi o mais utilizado, ele está perdendo terreno agora por pouco, tá? Para um novo servidor que surgiu, mas por questão de leveza apenas. Né? O Tomcat da Apache também é um software da GNU. Né? A GNU, eles procuram não criar novos softwares se o software já existe, eles procuram incorporar no acervo deles software existentes. Por exemplo, sistema operacional. Já tinha o Linux. Né? O Linux não era um software da GNU, mas é o pessoal da GNU que precisava de um sistema operacional oficial, eles entraram em contato com o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, e propuseram para ele: coloque o seu software como software da GNU. Né? O Linux já era um software livre, só que não era do grupo GNU. Então o Linux cedeu, tá? E o Linux foi incorporado ao acervo da GNU. Tá? Tanto que hoje o nome, né, a gente chama o Linux de GNU Linux. Tá? O Linus Torvalds ainda é o líder do projeto, ele entregou de mão beijada, ele não saiu, ele está encabeçando o projeto e tudo mais, só que ele faz parte desse grupo grande. O pessoal da GNU tentou também trazer o PGP para dentro. Só que o autor, né, o criador do PGP, não quis, ele não abriu mão de ser o dono do software. Tá? Então, como o pessoal da GNU, outra coisa que eles são bons em fazer é criar siglas, né? Já que eles não conseguiram o PGP, eles criaram o GPG, né? Só trocaram a ordem das letras aí, trocou P por G. E chamam de GNU Privacy Guard, né? Então, seria um guarda, um guardião de privacidade da GNU. Esse aqui talvez seja o mais utilizado, tá? Muita gente usa os softwares GNU porque são softwares muito bons. Tá ok essa questão de privacidade, gente? Então vamos lá. Então, com isso, a gente fecha essa parte de correio eletrônico. Falar aqui de DNS, né? Que é a nossa última exemplo de aplicação que a gente vai ver, para a gente poder descer para a camada de transporte. Tá? O DNS talvez seja um dos protocolos mais importantes para o funcionamento da internet como a gente conhece. Para que a gente possa acessar servidores, acessar informações, a gente precisa saber onde esse servidor se encontra, a gente precisa saber encontrar esse servidor. Né? Então, o DNS, o Domain Name System, né? Algumas pessoas pensam que S do DNS é server, mas na verdade é system, é sistema, né? Sistema de domínio de nomes. É um sistema voltado para fazer o mapeamento entre endereços de máquina e nome de máquina. Já que para a gente é muito mais fácil trabalhar com nomes do que com endereços. Né? Por exemplo, se eu perguntar qual é o servidor web da Vegas, todo mundo vai saber responder, né? Que é www.uva.br. Agora, se eu perguntar qual é o endereço dele, né? Qual é o endereço IP dele, que ninguém é que sabe, eu pelo menos não sei. Tá? Porque é bem mais fácil para a gente, né, trabalhar com nomes do que com endereços binários. E o DNS faz esse mapeamento para a gente. Então, a comunicação entre máquinas na internet ela acontece, na prática, por endereços binários de rede. Por mais que a gente use endereços mais fáceis, né? Por exemplo, talvez o endereço mais conhecido do mundo, né?
192.168.0.1. Tá? Então, aqui o endereço IP. Né? Quem vai ficar decorando todos os endereços IP de todos os servidores? Tá? E por mais que seja conhecida essa forma para a gente, na prática, isso aqui é o quê? Isso aqui é um número binário de 32 bits. Tá? A gente vai ver isso aí. Tá? Esse número binário aí de 32 bits, ele é o que a máquina usa para achar outras máquinas na internet. E o Cifrão endereço IP versão 4. Né? IPv6 é um tamanho muito maior. Tá? Então, para se comunicar com o destinatário, tem que saber o endereço. Tem que saber o endereço desse aqui. Mas é muito mais fácil a gente trabalhar com nomes, a gente colocar nomes para os endereços. Tá? É difícil a gente conhecer todos os endereços. Então, a gente precisa ser... para conhecer todos os endereços da internet, a gente precisaria ser notificado toda vez que uma máquina mudasse endereço. Agora, pensa na internet global. Quantos servidores mudam de endereço por dia? Tá? Então, nosso trabalho é ser só ficar administrando endereços que mudaram. Né? Então, isso é inviável. Tá? No começo, na internet primordial, vamos chamar assim, existia até um arquivo chamado hosts, que ficava no endereço conhecido. Ele continha endereço IP de todas as máquinas, de todos os servidores da internet. Só que só foi viável até algumas dezenas de servidores. Conforme cresceu muito, já viu-se que era inviável manter esse sistema em funcionamento. E aí nasceu o DNS. Então, para resolver essa questão, desenvolveu-se o DNS, né, o Domain Name System. Qual é a finalidade? Criação de um sistema de nomes de forma hierárquica baseado em domínios. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Botar aqui, por exemplo, www, né, .xyz.com.br. O que é hierarquia? O BR está indicando que está dentro do Brasil. Então, primeiro nível de hierarquia. .com.br está dizendo que são empresas dentro do Brasil, né? Comerciais. XYZ é o nome da empresa. Então, é a empresa XYZ que está no domínio comercial que está dentro do domínio BR. E www é o nome da máquina. Muito provavelmente um servidor web. Tá? Isso que a gente chama de sistema de nomes hierárquico. Tá? Cada campo separado por um ponto é um local dentro da hierarquia. Oi, Michel, boa noite. Perdeu toda a parte de servidor de e-mail. Então, a gente está vendo agora o DNS. O TTP a gente já falou semana passada. Então, sempre que é necessário acessar um hospedeiro, basta conhecer o nome do domínio e fazer uma consulta DNS. O DNS vai descobrir esse endereço. Alguns serviços que são providos pelo DNS. Normalmente a gente pensa que a tarefa do DNS é só traduzir nome de máquina e endereço IP, mas ele faz algumas outras coisas. Né? Então, o primeiro aqui, o mais conhecido, né? Mapeamento de nome de hospedeiros em seus endereços IPs. Então, eu forneço para o servidor DNS o nome de uma máquina e ele descobre para mim qual é o endereço IP dessa máquina. Né? Outro é apelidos, né, de hospedeiros. Eu posso ter fisicamente uma máquina que possui vários nomes, um nome principal e outros apelidos. Ela, por exemplo, pode ser uma máquina que está respondendo por vários domínios de várias empresas diferentes. Então, cada nome de cada empresa pode estar mapeado na mesma máquina. Então, o DNS mantém todos os apelidos para essa máquina. Tá? Identificação de servidores de correio eletrônico. Né? Quando eu mando um e-mail, por exemplo, para fabio.carneiro@uva.br, mandei um e-mail para o domínio uva.br. Quando eu boto arroba domínio, eu estou botando o domínio. Não estou dizendo quem é a máquina. Né? Então, como o cliente SMTP pode encontrar a máquina para fazer o envio? Quem vai dizer para o cliente SMTP é o DNS. Então, ele diz quem são os servidores dos domínios. Também é utilizado para distribuição de carga. Um sistema muito pesado, eu posso ter vários
servidores respondendo por esse tema, tá? Já que um servidor só poderia não ser capaz de responder. Então, tem um servidor DNS, o próprio servidor DNS, conforme chegam consultas, ele direciona cada cliente para um servidor diferente. Com isso, a gente distribui a carga entre os vários servidores. E também fazer o que a gente chama de mapeamento reverso, né? O mapeamento direto é quando eu tenho o nome da máquina e eu descubro o endereço IP dela. Mas eu posso querer fazer o reverso, ter o endereço IP, descobrir qual é o nome da máquina, né? Por exemplo, quando uma máquina se conecta na minha máquina, eu só sei o endereço IP dela. Eu posso querer colocar no log o nome dessa máquina. Então, o DNS pode traduzir para mim esse nome, desculpa, esse endereço IP nesse nome. O DNS ele é implementado sobre o protocolo UDP. Tá? O UDP ele não fornece um mecanismo confiável. A gente vai ver aqui. Tá? Então, o UDP ele não garante a entrega de dados no destino. Isso quer dizer que, quando um cliente DNS faz a solicitação ao servidor DNS, nada garante que a solicitação chegue no servidor. E quando o servidor responde ao cliente, também nada garante que a resposta do servidor volte para o cliente, né? Então, cabe ao DNS garantir uma comunicação confiável, né? Mas é fácil para o DNS garantir essa comunicação confiável, porque a interação DNS é pergunta-resposta. O cliente manda uma pergunta para o servidor manda uma resposta, e acabou. É apenas uma troca de mensagem. Então, como é que ele garante confiabilidade? O cliente pergunta. Se a resposta não voltar, o cliente manda a mesma pergunta. Ele pergunta de novo, né? Então, não tem grandes problemas se houver perda, já que o próprio cliente pode perguntar novamente, tá? E isso fica mais leve para o servidor, porque o servidor não precisa trabalhar mantendo conexões. Um servidor que tem nele um sistema funcionando por UDP, ele pode trabalhar mais clientes, ele pode segurar mais clientes do que um servidor que tem TCP, já que o TCP precisa de buffers no servidor. Então, a escolha pelo UDP se deu pela facilidade do próprio protocolo garantir a confiabilidade e fazer com que o servidor não ficasse tão pesado, tá? O DNS usa a porta 53 do UDP. Tá? Opcionalmente, o servidor DNS pode também responder pela 53 do TCP, para se alguém quiser perguntar para ele. Mas o servidor DNS ele é obrigado a usar a 53 do UDP. Tá? O servidor DNS é obrigado a usar o UDP. Ele pode ou não usar o TCP, opcionalmente. Tá? Então, o cliente ele pode contactar um servidor DNS pelo TCP? Ele pode tentar. Se ele não conseguir, ele vai pelo UDP, que aí com certeza ele consegue. Então, espaço de nomes. Então, o espaço de nome do DNS ele é dividido em domínios, que são estruturados em níveis. Então, aqui, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Cada vez que a gente tem um ponto, www.sus.gov.br. Cada vez que a gente tem um ponto, a gente está num domínio, num nível diferente. O primeiro nível é estruturado em domínios genéricos e de países. É o final do nome. Tá? Domínio genérico, .com, .edu, .int, .org. O que é o .com? Significa que é uma empresa. Essa empresa está em que país? Não sabemos dizer, tá? Porque não foi utilizado um domínio de país. Agora, se terminar com .br, sabemos que está no Brasil. .pt, Portugal. .jp, .japão. .r, Argentina. Tá? Então, domínio de país, a gente sabe em que país aquela organização está. Não o servidor, mas hierarquicamente aquela é uma organização daquele país, né? Por exemplo, www.xyz.com.br. XYZ é uma empresa comercial, né, .com, do Brasil.br, mas ela pode estar com um servidor hospedado lá nos Estados Unidos, sem problema. Tá? Então, exemplo de um nome de domínio completo de país: www.sus.gov.br. Tá? Então, a máquina www dentro da organização SUS, né, Sistema Único de Saúde, dentro de Gov, dentro do Brasil. Aqui, planck.eng.mit.edu. A máquina Planck, dentro do Departamento de Engenharia,
da universidade MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, domínio genérico edu, uma universidade. Cada domínio tem seu nome definido pelo caminho entre ele e a raiz, né? Então, aqui, ó, sus.gov.br. Tá? Isso aqui, então, define um domínio. ens.mit.edu define um domínio. Aqui no caso de Planck e de www são máquinas, né? Não são domínios. Exemplo, o servidor web, os componentes do domínio são separados por pontos, né? Exemplo, o servidor web do Sistema Único de Saúde do SUS poderia ser www, que é o servidor web, .sus.gov.br. SUS.gov.br é o domínio. Importante aqui, ó, cada domínio controla como são criados seus subdomínios. Se eu sou dono de um domínio, eu posso criar quantos subdomínios eu quiser, né? Por exemplo, se eu sou o dono do domínio pudim.com.br, eu posso botar leite, posso botar aveia, posso botar limão, posso criar vários domínios que são os subdomínios do domínio pudim. Tá? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu crio quantos subdomínios eu quiser, não existe restrição nenhuma. Então, para a criação de um novo domínio, a gente necessita permissão apenas do domínio do qual ele está incluído. Não há restrição na quantidade de subdomínios que possam ser criados. Tá? Nome de domínio não faz distinção entre letra maiúscula e minúscula. Tá? Então, se eu vou escrever o domínio com letra maiúscula ou minúscula, não tem diferença nenhuma. Depois do nome do domínio, por exemplo, domínio.com.br/. Aí lá dentro eu tenho um caminho. Esse caminho pode ou não fazer diferença de letra maiúscula ou minúscula. Vai depender do sistema operacional, do sistema de arquivo, de um monte de coisa. Tá? Mas o nome do domínio não faz distinção. Tá? Pode ter qualquer tamanho, desde que obedeça essa restrição aqui, ó. Na verdade, não pode ter qualquer tamanho, né? Os nomes de componentes podem ter até 63 caracteres. Na verdade, você pode ter qualquer quantidade de componentes, não qualquer tamanho, mas não existe limite para a quantidade de componentes, a não ser estipulado pelo tamanho. Né? Nome de cada componente entre um ponto e o outro, no máximo 63 caracteres. E o nome completo, no máximo 255 caracteres, contando os pontos. Né? Então, são as restrições do DNS. E a resolução de nomes? Tá? Como que um servidor consegue resolver nomes? Eu passo o nome para ele, como ele consegue descobrir o endereço IP que está associado àquele nome? Então, o espaço de nome do DNS ele é dividido em zonas. Tá? Os domínios, oficialmente, eles são conhecidos como zonas. As zonas são independentes e possuem um servidor nome principal e pelo menos um secundário. Se um servidor DNS de uma organização cai, a organização cai junto, tá? Já que ela depende do DNS para fornecer todos os seus serviços, já que ele que vai dar esses nomes. Então, é bastante comum, tá? E é obrigatório, na verdade, na hora que você registrar, você botar um servidor de nomes principal e um secundário. Você configura tudo no principal. Uma cópia de tudo que é configurado no principal é copiada automaticamente para os secundários. De modo que, se o seu principal cai por alguma razão, os secundários assumem o lugar desse principal. Né? Ele passa a responder para você por isso aí. Depois você ajeita o principal, quando volta, o secundário volta a ser secundário. Tá? Então, é uma maneira de manter o sistema sempre em funcionamento. As organizações costumam mesmo, na verdade, ter 2 secundários por questões de garantia. Tá? Bom, agora, para resolver, tá? Beleza, então a empresa tem os seus servidores nomes. Tá? Quando eu tenho uma máquina, essa máquina tem um sistema operacional e eu vou botar aqui um nome na máquina, www. alguma coisa para acessar. É necessário fazer a tradução. A impressão que a gente tem é que o nosso navegador, o nosso software, ele consulta um servidor DNS.
Mas, na verdade, essa consulta é feita por uma chamada local ao sistema operacional, né? Dentro do sistema operacional tem um cara chamado resolver, tá? Ou solucionador, deixa eu botar aqui resolver, que ele é o cliente DNS da máquina. Ele é quem faz a consulta ao DNS. Então, sempre que um programa no computador precisa de uma tradução de nome, ele pede para o resolver. O resolver ele mantém uma cache. Se ele já sabe, se ele já pediu recentemente a solução desse nome, ele já sabe qual é a resposta, ele já envia a resposta diretamente. Agora, se ele não sabe qual é a resposta, o que ele faz? Ele entra em contato com o servidor DNS. Aí ele pede para o servidor DNS resolver. Uma vez que o servidor DNS resolva, ele devolve para o resolver e devolve para o software que fez a solicitação. É claro que o resolver sempre mantém em cache, né, aquela informação que ele trouxe do servidor DNS, para se no futuro precisar novamente. Então, sempre que uma aplicação precisa resolver um nome, ele solicita isso para o resolver local encontrar. Ele repassa a solicitação ao servidor DNS. Quais são os principais componentes do DNS? Tá? A gente vai ver ainda a solução. Isso aqui ainda está no genérico, tá? Depois a gente vai ver passo a passo como é a solução, para traduzir. Os 3 principais componentes do DNS são quais? Registro de recursos armazenados em um banco de dados distribuído. Tá? Então, todas as informações do DNS, elas estão armazenadas na internet, que a gente chama de banco de dados distribuído, onde cada servidor é responsável pelo seu próprio domínio. E eles trocam informações entre si sobre vários outros domínios. Então, é um banco de dados distribuído, já que servidores precisam consultar outros servidores da internet. Então, registros estão espalhados por aí. Servidores de nome responsáveis pelas zonas específicas, então os vários servidores. E os solucionadores que estão nos clientes, que são, no final, os clientes DNS. Quando o solucionador, né, o resolver, solicita a resolução de um nome ao servidor DNS, o que pode acontecer? Primeiro caso, o servidor DNS ele é o responsável pela zona. Tá? O solucionador deu sorte e ele perguntou para o servidor DNS que é o responsável por aquele domínio. Nesse caso, o servidor resolve o nome direto e manda para o solucionador. Está resolvido o meu problema, sem trabalho. Agora, pode acontecer também dele ter pedido para o servidor DNS que não é responsável pela zona. É o servidor responsável local. Mas ele possui resolução em cache, né? Todo servidor DNS trabalha com uma cache no qual ele guarda as resoluções que ele já fez. Tá? Então, essa segunda caso aqui é muito comum. Eu pedi uma resolução que o servidor já conhece, ele já fez recentemente. Tá? Então, nesse caso, o servidor envia também a resposta, já que ele já tem a resposta. O terceiro caso é que é o mais complicado, é quando o servidor ele não é o responsável pela zona e ele não possui a resolução em cache. Nesse caso, ele vai precisar fazer uma busca. E como é essa busca? Né? Bom, aqui nós temos um exemplo de uma solicitação para a resolução do nome www.mec.gov.br. Então, aqui eu estou no meu computador local. Né? No meu computador local, fiz essa solicitação. Eu não conheço, o meu solucionador não conhece, ele pede para o meu servidor DNS local. Vamos supor que esse servidor DNS ele acabou de ser instalado, ele não conhece nada. Essa foi a primeira solicitação. O que ele faz? Tá? Bom, para começar, um servidor que acabou de ser instalado, ele não é um servidor que não conhece nada. Todo servidor vem pré-configurado neles, que a gente chama de servidores de nome raiz. Os servidores de nome raiz são servidores que estão na internet, que eles sabem o início da internet, eles resolvem todos os domínios de primeiro nível. Então, .br, ou .com, ou .edu, né? Aquele finalzinho do nome, ele sabe como resolver. Então, quando eu faço uma consulta, ó, eu quero saber quem é www.mec.gov.br, ele vai fazer essa consulta ao servidor de nome raiz, perguntando quem é BR. O servidor de nome raiz responde quem é BR, ele vai falar, BR é esse cara aqui, vai dar o endereço IP dele. Aí eu vou consultar agora quem é GovBR. O servidor de nomes BR, que é o responsável por traduzir, todo mundo está em BR, ó, o responsável por GovBR é esse cara aqui, ele dá o endereço dele, aí ele devolve o endereço. Tá? Aí vem outra pergunta, ele vai lá no GovBR e pergunta,
quem é o responsável pelo domínio mac.gov.br? Aí o servidor vai falar, ó, é esse cara aqui, devolve o endereço IP de mac.gov.br. Agora ele já sabe quem é o responsável pelo domínio Mac, ele pode perguntar pela máquina www. Então ele pergunta agora, quem é www.mac.gov.br? Aí o servidor de mac.gov.br responde para o servidor DNS local. Agora que ele conseguiu fazer a tradução que foi solicitada, ele devolve para o resolver essa tradução. Tá? Se mais para frente houver outras perguntas, nessa consulta o servidor DNS não aprendeu só a www.mac.gov.br, não. Ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu quem é o servidor de nome de BR, quem é o servidor de nome de GovBR, quem é o servidor de Mac.gov.br. Ele tem um disco local aqui no qual ele guarda tudo que ele já aprendeu. Então, futuras solicitações ele resolve mais rapidamente, porque ele não precisa ficar fazendo uma série de consultas que ele já fez e ele já aprendeu. Tá? Então, vamos supor que outra máquina agora queira consultar também www.mac.gov.br, ele já manda direto. Ele nem precisa ir para a internet. Tem aqui exemplos, tá, de dois tipos de consulta. Primeiro, a aplicação do cliente solicita a resolução de www.mac.gov.br. Tá? Ele envia ao servidor de nomes local, que resolve tudo. Então, no caso, a gente tem aqui uma consulta recursiva. Esse tipo de consulta que a gente está tendo aqui é uma consulta recursiva, tá? Onde o cliente fez uma solicitação ao servidor e o servidor já deu a resposta completa. Tá? Então, isso aqui, né, é a recursiva. O outro tipo de consulta, tá, é quando o servidor ele não faz a consulta recursiva. Tá? Por exemplo, essa é a consulta aqui. Ele precisou perguntar servidor a servidor, passo a passo. Tá? Quem é, como é cada solicitação dessa. Isso aqui é a chamada solicitação iterativa. Tá? Onde o servidor ele vai ter que interagir com vários outros servidores para resolver. Um servidor DNS, normalmente, ele se recusa a fazer resoluções recursivas, porque dá muito trabalho para ele. A não ser que seja um cliente dele. Então, nesse caso aqui, ó, esse servidor aqui ele é um servidor de uma organização. Esse aqui é cliente de uma organização. Então, como ele é cliente dele, ele faz essa consulta para ele. Agora, esse servidor aqui, por exemplo, GovBR, esse servidor local ele não é cliente de GovBR, ele é de outra organização. Então, não adianta ele pedir para a GovBR resolver tudo para ele, que GovBR não resolve tudo. Ele só faz resolução parcial. Tá? Então, quando são devolvidas respostas parciais e o cliente tem que fazer uma série de interações, consulta iterativa. Quando o cliente pede algo e já vem a resposta pronta, consulta recursiva. Tá? Então, consulta recursiva, consulta iterativa. E quem é o servidor de nomes raiz? Né? É o servidor onde se iniciam as pesquisas de nome do DNS. Tá? A função deles é retornar os endereços de primeiro nível. Tá? No total, existem no mundo 13 servidores de nome raiz, todos eles com endereço IP muito bem conhecido. Ok? Perguntas? Não pergunta? Então, beleza. Então, a gente termina essa parte aqui hoje de camada de aplicação. Né? Como nós estamos com o tempo sobrando aí, vamos começar a ver já camada de transporte. Tá? Depois a gente vai descendo os níveis, vai chegar a camada de rede, vai chegar a camada de laço, vamos discutir meios físicos, cabeamento, tá? Vamos discutir uma série de coisas. Então, descendo camada a camada, a gente viu que a camada mais alta na camada de rede é a camada de aplicação. A camada que a gente acabou de ver agora. Tá? Vimos como é, de forma geral, a camada de aplicação e vimos um exemplo de 4 aplicações, que foi o protocolo da web, o FTP, que é para transferência de arquivos, o e-mail, o SMTP POP3 e IMAP, e acabamos de ver agora o DNS. Abaixo da camada de aplicação, no modelo OS, nós temos a camada de apresentação e sessão.
mas a gente está estudando aqui com foco na internet. Tá? E no caso da internet, então, abaixo da camada de aplicação, temos a camada de transporte. A camada de transporte utiliza os serviços da camada de rede para funcionar. Né? Então, nós vamos entrar agora na camada de transporte, que ela provê serviços para a camada de aplicação, né? Usando serviços da camada de rede. Os protocolos que nós temos da camada de transporte são o TCP, orientada conexão confiável, e o UDP, sem conexão não confiável. Tá? Então, aqui, né, que eu expliquei no slide anterior, né, tanto o OSI quanto a arquitetura TCP, a camada de transporte situa-se logo acima da camada de rede. Então, seja a arquitetura TCP/IP, seja o modelo OSI, a gente tem a camada de rede, a camada de transporte está logo acima. Então, ele usa os serviços da camada de rede. No caso da internet, TCP e UDP usam serviço da camada TCP e UDP usam serviço da camada IP, do protocolo IP. No OSI, quem usa os serviços da camada de transporte é a camada de seção. Na prática, ela não existe. Na internet, né, a camada de aplicação tem que implementar os serviços de seção e apresentação. Então, ela é quem usa o serviço da camada de transporte. Para que serve a camada de transporte? Bom, as aplicações precisam de um modelo de rede que entregue uma mensagem ou um fluxo de dados no destino. Tá? A aplicação, a gente estudou aqui algumas, ela precisa que alguém leve essa informação até um determinado destino. Na verdade, quem vai levar até o destino vai ser o IP, vai ser a camada de rede. A camada de transporte, o objetivo dela é promover a confiabilidade. O objetivo da camada de transporte é que uma aplicação, ao enviar uma mensagem até o destino, saiba que a mensagem vai chegar no destino sem erros. Né? Então, promover a confiabilidade na transferência de dados, independente das redes físicas em uso. Então, não interessa que seja uma rede ruim, a camada de transporte ela tem que garantir essa confiabilidade. Só que tem um detalhe: cabe à aplicação decidir se vai usar ou não esse serviço confiável. Tá? Esse é um conceito da internet. A aplicação tem a liberdade de decidir se ela quer ou não um serviço confiável. Então, se ela efetivamente quer um serviço confiável, ela vai usar o TCP. Agora, na internet, se eu abro mão do serviço confiável de modo a ter um serviço mais eficiente, vou usar o UDP. Então, a camada de transporte fornece uma comunicação lógica e não física entre processos. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo, um notebook trocando informações com o servidor. A camada de transporte notebook, ela fala diretamente com a camada de transporte servidor. Direto. Tá? Transporte fim a fim. A gente diz que isso aqui é uma comunicação lógica, porque na prática essa comunicação não é direta. Na prática, ó, vai via Wi-Fi para um AP, passa por um roteador, passa por um modem, passa por linhas, outro modem, roteadores, né? Até chegar no switch que vai para o servidor. Então, fisicamente, passa por vários lugares, mas a camada de transporte opera num nível lógico, como se estivesse ligada diretamente. Né? Então, passa como se os processos estivessem conectados diretamente. Modelo aqui, né? João falando com Maria, sob o ponto de vista da camada de transporte, João e Maria falam diretamente. Mas, na verdade, o nível mais baixo tem que passar por uma série de enlaces. Então, o protocolo de camada de transporte fornece comunicação lógica entre processos que executam hospedeiros diferentes. Então, aqui um conceito importante, a gente vai falar de portas. Né? Eu tenho uma máquina, essa máquina está ligada em rede com outra máquina, podendo ter que passar por várias máquinas intermediárias, tá? Mas por enquanto não vai vir ao caso. O que importa é que eu tenho aqui uma rede e as duas máquinas estão ligadas em rede. Na primeira máquina, eu tenho alguns processos em execução. O que a camada de transporte vai fazer?
ela vai promover a ligação entre os processos. Ela liga um processo na origem a um processo no destino. Tá? Então, ela está lá no nível de processo, de programa e execução. Tá? Isso significa o seguinte: nessa máquina eu tenho 3 processos. Nessa outra máquina eu também tenho 3 processos. A camada de transporte vai ter que dizer, vai ter que estabelecer uma forma de identificar quem é o processo da máquina. Né? A camada de rede, ela fornece a comunicação lógica entre hospedeiros. Então, a camada de rede, ela está ligando, ó, essa máquina aqui, nessa máquina aqui. Tá? Então, tem que ficar bem clara essa diferença. A camada de rede, ela liga máquinas. A camada de transporte, ela liga processos que estão dentro das máquinas. Tá? Então, a camada de transporte vai usar a camada de rede para chegar à máquina de destino, e lá dentro ela é que vai ser responsável pela entrega ao processo. Tá? Então, uma rede de computadores pode disponibilizar vários protocolos de transporte. No caso da internet, temos o TCP e o UDP. E aí, quem desenvolve a aplicação escolhe qual deles quer. O TCP garante um fluxo de bytes confiável. Tá? Isso aqui é importante, mais adiante a gente vai discutir isso aqui. Tá? Mas o TCP ele não garante um fluxo de mensagens. Tá? Quem garante um fluxo de mensagens, quem garante a troca de mensagens é o UDP, mas ele não dá garantia de entrega. Tá? Então, o TCP ele funciona pegando byte a byte e mandando byte a byte para o destino, podendo, inclusive, juntar mensagens, separar mensagens. Já o UDP não, ele entrega cada mensagem individualmente. Só que ele não garante a entrega. Tá? E esses dados que são trocados pela camada de transporte, eles são chamados segmentos. Tá? Então, isso é apenas nomenclatura. Quando a gente trabalha na camada de enlace, a gente chama de quadro. Quando a gente trabalha na camada de rede, a gente chama de pacote. Quando a gente trabalha na camada de transporte, a gente chama de segmento. Mas, na verdade, é uma porção de dados que está passando pela rede. Tá? Tem nomes diferentes em camadas diferentes. Endereçamento. A gente sabe que a internet usa endereço IP. Né? Mas o endereço IP, ele é esse endereço aqui. Ó. O endereço IP ele é feito para identificar máquinas. Quando eu dou o endereço IP, eu digo em qual máquina eu vou chegar. Agora, dentro dessa máquina, eu preciso endereçar um processo. Aí eu vou usar um endereço de transporte, que é a porta. A gente falou muito de porta quando a gente viu a parte de programação. Então, aqui no caso, né, quando um processo solicita algo a um servidor, o sistema envia uma mensagem para ser entregue a outro processo executando no servidor. Então, aqui, ó, entre a camada de rede e a camada de transporte, é usado o endereço de rede, no caso, o IP. Agora, quando chega no destino, eu preciso dizer se é para o serviço 1 ou se é para o serviço 2. Como eu diferencio os dois? Pelo número da porta. Né? Então, como identificar qual processo a mensagem deve ser entregue? Né? Então, o endereçamento no nível de transporte tem a função de identificar qual processo deve ser entregue. Toda a mensagem do protocolo de transporte carrega o endereço do processo para o qual ela deve ser entregue. No caso, a gente já viu isso, se chama porta. Como uma aplicação, né, no cliente sabe em que endereço de transporte se encontra? Né? Como ele sabe qual é a porta? Né? Uma possibilidade é que o servidor esteja associado ao mesmo endereço há anos e, aos poucos, todo mundo se acostumou com isso. A verdade é que a internet funciona assim. Né? A gente acaba acostumando e todos usam os mesmos endereços. Né? Por exemplo, se eu quiser acessar um servidor web, protocolo HTTP, eu vou conectar na porta 80 do TCP. Né? Todo mundo sabe que é a porta 80. Se eu quero mandar um e-mail, eu vou conectar na porta 25 do TCP, que é o protocolo SMTP. Se eu quero fazer uma busca pelo DNS, eu vou me conectar na porta 53 do UDP, que é a porta que todo servidor DNS usa. Então, uma das formas é todo mundo sabe os endereços dos principais serviços. Existe uma outra proposta que é utilizar um servidor de nomes, ou name server, ou serviço de diretórios, directory service. Tá? Um exemplo, o que a gente tem mais avançado no momento é o da Microsoft, né, o Active Directory, tá? No qual a gente passa um nome, tá? E esse serviço diretório nos dá
em qual porta esse processo está executando. Tá? Então, o servidor retornaria o endereço. Mas não é, embora esteja se trabalhando muito nisso, a realidade da internet realmente é: todos sabem o endereço que tem que conectar no servidor. Então, a visão geral da camada de transporte na internet. Primeiro, dois conceitos chaves: multiplexação e demultiplexação. A gente já viu que os processos eles são endereçados por portas. Tá? Mas o que é a multiplexação e demultiplexação? Uma máquina, no nível de rede, ela, a princípio, só tem um endereço IP para falar com o mundo externo. E existem várias aplicações querendo compartilhar esse endereço IP. Então, quando nós temos várias aplicações em portas diferentes, todas elas sendo com o mesmo endereço IP, nós temos um processo chamado de multiplexação. A multiplexação é quando eu tenho um único canal de saída, no caso, uma única conexão de rede, tá? E todos compartilham essa conexão. Então, vários processos compartilhando a conexão. Na saída, a gente chama de multiplexação. E no caso contrário, quando a informação chega nessa máquina, ela chega por um único endereço de rede. Mas quando é entregue para a camada de transporte, a camada de transporte tem que abrir isso para P1 ou P2. Ele tem que descobrir quem é. Então, no caso da chegada, nós temos a demultiplexação. Tá? Então, multiplexação, quando vários enviam pelo mesmo meio. Demultiplexação, quando chega muita informação pelo meio e tem que ser aberta nas demais. Tá? Então, o TCP e o UDP fazem isso por intermédio das portas. Claro que também fornecem para verificação de integridade de dados. Então, o trabalho de reunir na origem parte de dados provenientes de diferentes aplicações, encapsular cada uma delas no mesmo protocolo da camada de rede, é a multiplexação. Né? Então, na origem, na saída. Agora, na hora de entregar no destino, ter que ir para uma aplicação, a gente faz a demultiplexação. Isso é feito pelas portas. Então, tem que ter o número de porta origem, que na origem, quando sai, diz qual foi a aplicação que enviou, e eu tenho que ter o número de porta destino, que quando chegam as informações pela rede, eu tenho que dizer para quem vai ser entregue. E aí terei outros campos de cabeçalho. Né? Então, tanto o TCP quanto o UDP têm campos de porta para que eles possam fazer a multiplexação. Serviço aqui com conexão e sem conexão. Tá? Então, uma arquitetura de camada, a gente pode afirmar, né, que o objetivo geral é fornecer serviço à camada superior. É cada camada melhorar o serviço oferecendo algum serviço para a camada superior. Tá? No caso da camada de transporte, o objetivo é oferecer serviço à camada de aplicação, considerando o TCP/IP. Né? Se fosse o OSI, seria a camada de sessão. Então, como um dos principais objetivos oferecer um serviço confiável e eficiente, ele deve oferecer pelo menos um serviço com conexão e um serviço sem conexão. No nosso caso da internet, o nosso serviço com conexão vai nos dar um serviço confiável, o TCP. E o nosso serviço sem conexão vai nos dar um serviço mais eficiente, o UDP. Não que o TCP seja ineficiente, né? Ninguém está falando isso. Inclusive, em condições normais, de uso normal, TCP e UDP têm basicamente a mesma eficiência. Tá? Quando a rede começa a apresentar problemas, é que o UDP pode ser mais eficiente que o TCP. Mas essa eficiência vai ser a custo de mandar mensagem com erro. Então, o serviço de transporte com conexão, serviço confiável, tem 3 fases. Primeiro, a gente estabelece uma conexão, tá? Depois faz a transferência de dados, depois faz o encerramento da conexão. Tá? Quando a gente fala em serviço confiável, a gente precisa ter espaços de memória na máquina origem, na máquina destino, para poder trabalhar essa confiabilidade. Tem que ter controle, tem que ter tem que ter toda uma estrutura de dados, tem que ser manipulada para garantir a confiabilidade. Então, quando a gente estabelece a conexão, a gente cria todas essas estruturas na origem e no destino.
Por isso tem que ter a fase de estabelecimento, que é para poder criar o ambiente. Depois eu posso fazer a transferência de dados e quando eu termino eu vou encerrar a conexão, porque eu vou ter que liberar tudo aquilo que foi alocado no estabelecimento. Né? Então, o serviço de transporte com conexão consegue verificar quais dados chegaram com erro e até mesmo os que não chegaram, e faz a retransmissão para garantir o funcionamento. Né? A semana que vem a gente vai ver como que o TCP faz isso. Hoje a gente ainda vai ver o ODP. No serviço de transporte sem conexão, não existe nenhum controle sobre os dados enviados. Então, se um segmento se perde ou chega com erro, nada é feito para recuperar esses dados. Tá? Então, sem conexão, chegou com erro, joga fora. O DP, tá? Protocolo que a gente vai ver hoje. Protocolo extremamente simples. É um protocolo não orientado à conexão, não garante a entrega. Está aí a entrega, tá? Mas não garante a entrega. Está aqui para corrigir. Tá? Ele não garante a entrega das mensagens no destino. Então, o DP ele se esforça para entregar, mas ele não vai te dar a garantia de que ele entregue. Ele também não garante que as mensagens cheguem na ordem que forem enviadas. Né? Então, ele pode não entregar, pode entregar fora de ordem. Ele faz quase tão pouco quanto um protocolo de transporte pode fazer. Né? O único objetivo dele é o seguinte, ser um protocolo rápido. Né? Então, o que ele faz? Ele adiciona ao IP, né? Já que ele é o serviço do IP, as funções de multiplexação e demultiplexação, ou seja, ele criação de portas na origem e no destino para identificar os processos. E uma verificação de erros simples, mais nada. Isso é tudo que o UDP faz. Né? Então, por que a gente vai usar o UDP no lugar do TCP para construir uma aplicação? Se o UDP ele é ruim, né? Se o UDP ele pode perder dados, se ele pode entregar fora de ordem, e se o TCP faz tudo direitinho, por que usar o UDP? Primeiro, melhor controle no nível da aplicação sobre quais dados são enviados quando. Se eu quero enviar 3 mensagens e eu entrego ao UDP essas 3 mensagens, o que o UDP faz? Ele envia essa mensagem, depois ele envia essa, depois ele envia essa. Ele envia 3 mensagens independentes e completas, sempre. Se eu pego essas 3 mensagens e entrego para o TCP, o que pode acontecer? O TCP pode, por exemplo, enviar só um pedaço da primeira mensagem e guarda o resto. Então, o primeiro envio dela é um pedaço da primeira mensagem. No segundo envio, ele envia um pedaço, o último pedaço, a segunda inteira e um pedaço da terceira. Então, o terceiro envio do UDP está aqui, ó, um pedaço da primeira, a segunda e um pedaço da terceira. E, por fim, ele envia, né, por último, um pedaço da última. Então, o TCP ele não respeita as mensagens, o UDP respeita. Então, eu tenho maior controle. Também tenho não há estabelecimento de conexão. Então, não introduz nenhum atraso de estabelecimento de conexão. Eu não preciso dessa fase de estabelecimento. É muito mais rápido a entrega da informação. Eu já mando direto aquela informação. Não há estados de conexão. Para fazer a garantia da entrega, o TCP precisa criar uma memória, estrutura de dados, buffers, tanto na origem quanto no destino. Então, uma conexão TCP ela pesa na máquina, ela pesa no sistema operacional. O sistema operacional ela tem um limite de conexões TCP que ele pode manter. Já se eu uso o UDP, não tem conexões. Tá? Então, o servidor baseado no UDP, ele pode manter mais clientes ativos do que um baseado em TCP, já que ele não gasta a memória da máquina com isso. Também cabeçalho pequeno. O segmento do TCP tem 20 bytes, enquanto o UDP tem somente 8 bytes. Então, gasto menos no cabeçalho. Tá? Então, essas aqui seriam algumas das razões para usar o TCP no lugar do UDP. Tá? Então, alguns exemplos. Né? Por exemplo, correio eletrônico, a gente estudou o SMTP, usa o TCP. O Telnet, que acessa terminal remoto, usa o TCP. O HTTP da web, que a gente estudou, usa o TCP. Transferência de arquivo por FTP, que a gente estudou, usa o TCP. Servidor de arquivo remoto, NFS, já usa o UDP. Recepção de multimídia e telefonia pela internet. Pode ser os dois, dependendo do uso. A maioria usa o UDP. Gerenciamento de rede, o SNMP, é o UDP. Roteamento RIP é o UDP. Tradução de nomes é o UDP.
Então, a gente vê que a gente tem vários protocolos que usam o DP e vários que usam o TCP. Tá? Os dois são muito usados na internet. Por fim, para fechar aí, na interface orientada à mensagem, tá? Então, o DP é um protocolo orientado à mensagem, porque eu já comentei com vocês que, se você entrega uma mensagem no DP, ele manda a mensagem inteira, ele encapsula a mensagem inteira e manda de uma vez só. Ele não quebra em partes. Então, sempre que ele recebe uma mensagem da camada superior, aí a envia inteira em um único segmento DP. A mensagem nunca é dividida em partes para o envio e ela nunca é unida em outra parte. Né? Programadores que usam o DP podem assumir que a fronteira entre as mensagens será preservada. Ele pode assumir que as mensagens chegam separadas. Uma consequência é que o sistema não pode otimizar o tamanho das mensagens para aumentar o desempenho da rede. O TCP ele pode modificar o tamanho justamente para aumentar o desempenho da rede. O UDP não vai conseguir fazer isso. E o tamanho máximo de uma mensagem é limitada pelo tamanho do segmento UDP. O UDP ele consegue enviar no máximo um pouco menos que 64 KB. É a maior mensagem que o UDP pode enviar. O TCP não tem limite para o tamanho da mensagem. Você pode mandar uma mensagem de tamanho arbitrário, que ele vai quebrar em várias partes e vai conseguir mandar. Então, como o DP utiliza o IP como protocolo da camada de rede, ele fica sujeito aos problemas impostos pelo IP. Né? Então, pode perder mensagem, pode fazer com que algumas mensagens cheguem duplicadas, tá? Principalmente quando passa por rede Wi-Fi, a gente vai discutir isso mais para frente. Tá? O Wi-Fi, por exemplo, é danado para duplicar pacote. Tá? Estrutura do segmento UDP, né? Como é o segmento UDP, ele faz muito pouco. Né? O que ele faz? Ele tem porta-origem e porta-destino. Porta-origem para dizer qual é o processo que está mandando a mensagem. Porta-destino para dizer a que processo a mensagem deve ser entregue no destino. A gente já estudou isso hoje aqui, e já vimos isso aqui na programação também. O comprimento, ele vai dizer qual o tamanho do segmento UDP, tá? Incluindo o cabeçalho. Tá? Então, isso aqui é o tamanho total do segmento. E uma soma de verificação que é para buscar por erros. Então, antes de fazer o envio, né, o UDP faz o quê? Ele faz uma soma de verificação de tudo e manda nesse campo a soma de verificação. Né? De uma forma bastante simplista, tá um exemplo de soma de verificação, para quem não sabe, é um número de CPF. No CPF, por exemplo, são 3 números, mais 3 números, mais 3 números. 9 números, traço, 2 pontos. Esses aqui é a soma de verificação desses números aqui. Tá? Então, você pega os números iniciais, faz um determinado cálculo e obtém aqui a verificação. Assim, quando você coloca o seu CPF no lugar, é verificado se você colocou certo. O mesmo vale na rede. Se você tem uma mensagem a ser enviada, você faz a soma de verificação da mensagem, você obtém uma soma no final. Você manda nesse campo essa soma. O destino faz a mesma soma e compara o enviado com o recebido. Se for iguais, está certo. Se forem diferentes, está errado. Tá? O UDP ele torna opcional essa soma de verificação. Ele pode não fazer se a aplicação quiser. Nesse caso, se a aplicação não quer que seja feita soma de verificação, ela manda isso aqui tudo com valor zero. Né? Então, se o destinatário recebe uma soma de verificação zero, o UDP não verifica e repassa para cima, mesmo que contenha erros. Em considerações finais, né? Apesar de não oferecer confiabilidade nas transmissões, não significa que não possa ter garantia de entrega com o UDP. Quer dizer simplesmente que o programador tem que cuidar dessa garantia. Trabalho dele. Né? Exemplo de protocolos que usam o DP e têm garantia. DNS, SNMP, né? Resolução de nome na internet, protocolo de gerenciamento de rede, TFTP, protocolo de transferência de arquivos puro DP, é uma transferência trivial, mais lenta, porém funciona em protocolos simples. RPC, chamada remota de procedimento, todos eles usam o DP e eles fazem garantia do serviço deles. Só que eles mesmos cuidam da garantia. Tá? Então, o DP é projetado para pequenas transmissões e para dados que não necessitam de um mecanismo confiável. O RFC que define ele é o 768. Bom, gente, então era o que a gente ia ver hoje. Né? Semana que vem
a gente vai ver transferência confiável de dados. Vamos ver como se faz uma transferência confiável e como a gente implementa isso no TCP. Como o TCP faz essa transferência confiável. Tá, pessoal? Uma dúvida aí? Tudo bem? Tá tranquilo? Bom, então, desejar para vocês uma boa semana de estudos, né? E semana que vem a gente continua. O Gabriel está perguntando, né? Quando a mensagem não chega no destino. Não, não dá nem timeout. O DP, se a mensagem não chegar, não chegou. Tá? Não chegou. Tá? Não acontece nada. Não é feito retransmissão, a origem não é avisada, não acontece nada. Tá? Se você quiser ser avisado, você tem que usar o TCP. Tá? Mas do UDP aquela ideia, por exemplo, de uma telefonia na internet, né? Se perder um pacote, a gente considera que é melhor não retransmitir e deixar assim alguns segundos, um milésimo, centésimo de segundo mudo, do que você retransmitir. Que se você for avisado que deu erro, você for retransmitir, você vai ter atraso. E numa conversa telefônica, o atraso é pior do que a correção, né? Do que o erro, melhor dizendo, tá? O atraso provocado pela correção é pior do que o erro. Então, foi errado, foi errado. Nada é feito. Bom, gente, então, bom final de semana, não, né? Está começando, segunda-feira, tá? Então, boa semana para vocês, né? E semana que vem a gente se vê novamente, tá? Vou encerrar aqui a gravação.